Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Nós vamos continuar estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Amém? Nesse primeiro trimestre de 2021, com o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos continuar estudando sobre o seguinte assunto: a atualidade dos dons espirituais, lição 4. Nós vamos falar hoje sobre a classificação bíblica. Fala o seguinte, a lição: está nele, Orton, segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos. 2, 5 e 2 de 2 vezes o adjetivo grego. Heteros, outro diferente, como é de outro pelo mesmo Espírito, a fé. Verso 9. E há outras línguas. Na outras vezes, o termo usado para outros, halos, outros mesmo tipo. E significa uma classificação, uma divisão. Seriam em 3 grupos. 2, 5 ou 2 assim. Dons do ensino, pregação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de ministério. Hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais. Os dons espirituais nós já falamos no primeiro vídeo. Você que não assistiu o primeiro vídeo, ele está postado lá. Amém? Agora é o segundo vídeo. Nós vamos falar sobre os dons ministeriais para a igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Você que tem a Bíblia em casa, abra sua Bíblia em Efésios 4. Amém? Você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia, amém? Efésios 4, verso 11. Que fala o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, nós vemos aqui 5 dons ministeriais, né? E aqui fala, o apóstolo, o último apóstolo, se aplica acerca dos líderes cristãos no Novo Testamento. Então, nós vemos que o apóstolo significa enviado, né? Aqui tem várias referências bíblicas, né? Hebreus capítulo 3, verso 1, Mateus 10 e 2. Vamos ler aqui Mateus 10 e 2. Que fala o seguinte: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, nós vemos aqui a missão dos 12 apóstolos, né? O Senhor escolheu 12 apóstolos, né? Nós sabemos que um deles traiu Jesus, né? Então, nós vemos aqui, apóstolo significa enviado. Aqui nós vemos o apóstolo, no sentido geral, continua sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja. Se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo e a programação do Evangelho, em todo mundo ficará estanguada. Por outro lado, enquanto a igreja produzir e enviar tais coisas, cumprirá a sua tarefa missionária e permanecerá fiel à grande comissão do Senhor. Mateus 28, vamos ler aqui, Mateus 28, verso 18 ao 20. Bom, a primeira missão, né, dos apóstolos. 28, verso 18 ao 20. Que fala o seguinte: e chegando-lhe Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui a grande comissão, né, para todos nós, né? Então, nós vemos aqui no verso 19, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui é a trindade, né? Nós vemos que a unidade Agora, a função dos profetas. Os profetas eram homens que falavam sobre o impulso direito do Espírito Santo, cuja motivação e interesses principais como a vida espiritual e pureza da igreja, sobre o modo conserto,
foram levantados pelo Espírito Santo, revestidos pelo poder, e para trazer uma mensagem da parte de Deus. Então nós vemos aqui, Atos dos Apóstolos, vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Fala o seguinte: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então aqui nós vemos que aqui é a profecia do profeta Joel, né? Que derramará sobre toda a carne, né? Sobre todos os povos, né? Então, nós vemos aqui, aqui falar a função do profeta na igreja inclui o seguinte: proclamava, interpretava, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus, por chamar divina. Então, nós vemos que o profeta é ele que transmite a mensagem, né? Como para exortar, consolar e edificar, né? Agora, a função dos evangelistas. Evangelistas eram homens de Deus, capacitados e comissários por Deus para anunciar o evangelho. As boas novas, então, as boas novas, salvação, né? Então, nós vemos aqui, aos perdidos, ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. A programação do evangelho reúne a oferta e o poder da salvação. Romanos 1:16. Vamos ler aqui, Romanos 1:16. Fala o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Então, nós vemos aqui que a evangelização é para todos, né? Então, nós vemos aqui a função do evangelista, né? Anunciar a palavra de Deus, né? Pastores. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados presbíteros. Então, nós vemos que os presbíteros têm a função, né, de ungir, né, também, né? Nós vemos aqui 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Vamos ler aqui, 1 Timóteo 3 e 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente, membrou a obra deseja. Então, nós vemos aqui a função dos pastores, né? E dos presbíteros, né? Nós vemos aqui que os pastores também têm a função de pastorear, né? Então, tudo é para a edificação da igreja, né? Nós vemos que aqui todos é um só Deus, né? Um só Espírito, né? Então, aqui nós acabamos de falar dos 5 dons, né, ministeriais. Então, nós vemos que são 20 dons, 20 dons, né? 9 dons na carta de Paulo aos Coríntios, né? 5 dons na carta de Paulo aos Efésios. Agora nós vamos também olhar aqui Romanos 12. Abra a Bíblia em Romanos 12. Mais 5 dons, né? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 6. Que fala o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se, ensinar, haja dedicação a isso. Então, nós vemos que para dedicar ao ensino, né? Para ensinar precisa de dedicação, né? O verso 8 fala o seguinte: o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faz com liberalidade. O que preside com cuidado. Que exercita misericórdia com alegria. Então, aqui está falando sobre os dons, né? Então, nós vemos aqui, se é para dedicar, para exortar, né? Sabemos que quando exorta a igreja, né?
é para edificação da igreja, né? Então, nós sabemos que a exortação é para corrigir, né? Mas aqui é para o bem da igreja, para, né, para fortalecimento, para o crescimento da obra de Deus, né? Então, nós vemos aqui mais 5 dons, né, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, né? A partir do verso 6 até o 8, né? Então, vamos continuar aqui. Aqui fala, para o que for útil, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, cada um para que for útil, proveitoso, para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo, antes que autentificar a obra de Cristo. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 33. Fala o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tenho recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes, ouvis. Então, nós vemos que o derramamento do Espírito Santo, né, continua nos dias atuais, né? E nós vemos que os dons é para utilizar, né, no serviço da obra do Senhor. Então, o Espírito Santo ele distribuiu para cada um, né? Então, nós vemos aqui fala, o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então, querido, não devemos usar os dons, né, para nos usar para glorificar o nome do Senhor, né? Aqui fala, a função dos dons espirituais é tornar-se a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmico. Agora vamos para o terceiro ponto, né, para nós concluirmos, né, a lição 4, que fala o seguinte, os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Então, aqui fala Deus Trino, né, é um Deus único, né, é manifestado em 3 pessoas distintas, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Em uma só unidade, né? Então, todos eles trabalham juntos, né? Para a edificação da igreja. Aqui fala diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela mediante da fé. Romanos 12 e 6, acabamos de ler aqui, né? Então, queridos, os dons é mediante a graça do Senhor, né? Aqui fala, são 3 classes de manifestações, as quais revela a atuação do Deus Trino. Diversidade dos dons atribuídos. Então, nós vemos que são diversos dons, né? Nós lemos aqui os dons, né, ministeriais, dons espirituais, né? Então, nós vemos aqui que é um Deus trino, um Deus único, né? Então, nós vemos aqui tudo opera, né? O mesmo Deus, né? Então, aqui fala sobre a unidade, que é um só, né? Temos diversidade de dons, de mistério e de operações, mas um só e mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Verso 1. Então, nós vemos que o Espírito Santo, né, igual eu falei no início aí da primeira parte do estudo da escola dominical, que ele tem vontade, né, ele que reparte os dons, né, não é nossa vontade, né, a vontade do Espírito Santo, né, ele que distribui, né, para cada um como ele quer, né. E nós vemos aqui sobre a unidade, né, que é um só corpo, né, um só Deus, uma só fé, né. E nós vemos que na Bíblia não fala trindade, né, mas nós entendemos no contexto, né, a manifestação das 3 pessoas
distinta, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E aqui fala o termo diversidade repetido em vez para cada pessoa divina, mas cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo Deus é o único Espírito, o único Senhor e o único Deus. Refere às três pessoas da Trindade, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Vamos ler aqui Mateus 28, 19. 28, verso 19. Fala o seguinte: portanto, isto, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, acabamos de falar aí, né, no início, né, do estudo, amém? Então, queridos, é um único Deus, né? Nós sabemos que não existe três deuses, né? Existe um só Deus, né? Uma só essência, né? Então, aqui fala, a unidade na diversidade quanto aos dons espirituais se manifestam. Então, todos os serviços, né, tanto como pastor, evangelista, né, mestre, né, aqueles também que falam em línguas, né, os dons, né, aquele também que interpreta, né. Então, queridos, todos, né, trabalham, né, juntos, né, uma só, né, um só corpo, né. Vamos para concluir a lição, que fala que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo e que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Então, os dons espirituais serão manifestados, né, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, queridos, os dons ministeriais, eles não cessaram, né? Eles continuam, né, presentes em nossas vidas, aleluias. E aqui fala, essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto de poder de Deus, como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão no passado. Hoje não é diferente. Dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, então, os dons espirituais, eles são sobrenaturais, né? São espirituais. Vamos ler aqui Romanos 15 e 19 para o fechamento da lição 4. Amém? Romanos capítulo 15, verso 19. Fala o seguinte: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e os arredores até os Ilíricos tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vemos que a virtude do Espírito Santo continua em nossas vidas, né? Então, amados, queridos irmãos, o Espírito Santo continua presente, né? Ele continua batizando com o Espírito Santo, né? Ele continua dando os dons espirituais, né? Dons ministeriais, né? Então devemos buscar, né? Devemos, aleluias, sentir cada vez mais e mais a presença do Senhor. Amém? Então, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Está concluída a lição 4, né? E nós vamos estudar a lição 5, né? Que será abordada dia 31 de janeiro de 2021. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Então nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, né? No livro de Gálatas, amém? Então, eu espero os irmãos na lição 5, amém? Estarei orando nessa tarde para todos vocês, amém? E se você gostou, deixa aí seu joinha, amém? Deus abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na tua presença nessa tarde. Te agradecemos, meu Pai, por essa maravilhosa lição, Pai. Ó Pai, aprender mais e mais da tua palavra, Senhor.
que nós possamos mais e mais buscar os dons espirituais, Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra, Senhor. Nos abençoa, Pai, guarda nossas vidas, meu Pai. Senhor, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai. Senhor, que nós possamos mais e mais, Senhor, pregar o Teu Evangelho. Senhor, a Tua palavra fala e começar, Senhor, em Jerusalém, em Judeia até os confins da terra, Senhor. Que nós possamos pregar também no nosso lar, Senhor. Pai, depois sair aos quatro cantos e anunciar a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos despertar do sono, Pai, da indolência, Pai. Descruzar os nossos braços, Senhor, e pregar a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, aleluias, ó Pai, crescer mais e mais, Senhor, espiritualmente, Pai. Em nome do Senhor, abençoa cada um, Pai. Senhor, nos ajuda também, Pai, a vencer, Senhor, essa pandemia, meu Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, que nós possamos mais e mais, Senhor, santificar a nossa vida espiritual, meu Pai. A Tua palavra fala, Senhor, sem a santificação ninguém verá o Senhor, meu Deus. Que nós possamos santificar a nossa vida, meu Deus, aleluias. Que nós possamos, ó Pai, aleluias, desfrutar dessas bênçãos espirituais na nossa vida, Pai. Aleluia, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos nessa tarde. Amém.